Fala aí, galerinha da Epicar, tudo bom com vocês? Professora Lu aqui. Bom, galera, eu tinha combinado aí então hoje que eu ia passar o próximo capítulo do IES aí que a gente parou, né? Que é o capítulo 12, que fala sobre então o Teorema de Tales, tá bom? Essa aula, pessoal, eu acho que ela vai ser mais rapidinha, tá? Porque esse capítulo ele é bem curtinho. Então, como semana passada a gente não teve aula de geometria, né? Por conta aí da adaptação da quarentena, que eu vou fazer? Eu vou passar aqui o capítulo 12 e também vou começar o capítulo 13 na aula de hoje, tá bom? Então, eu vou passar Teorema de Tales do capítulo 12 e semelhança de triângulos do capítulo 13, tá bom? Aí é bom que já compensa pela nossa aula que a gente não teve semana passada, tá bom? Então vamos lá, galera. Teorema de Tales. Seguinte, a gente vai pegar, primeiramente, um feixe de retas paralelas, tá bom? Então, o que é um feixe, né? Vão ser várias retas paralelas, ó, uma do lado da outra, né? Tá aqui. Esse aqui, ó, é o nosso feixe, ó. Feixe de paralelas. Tudo bem? Aí, a gente vai pegar duas retas transversais aqui, ó. Vou pegar essa primeira reta e eu vou pegar essa primeira reta. Então, vou chamar aqui essa daqui de transversal 1 e essa daqui de reta transversal 2. Aí, galera, olha o que apareceu aqui, ó. Esse ponto e esse ponto aqui, ó, tá vendo? A gente vai chamar esse aqui de A e esse aqui de A'. Esses dois pontos aqui, a gente fala que eles são pontos correspondentes, tá bom? Porque eles estão nessa mesma reta roxa, tá vendo? E eles são os pontos de interseção da reta roxa com a transversal 1 e com a transversal 2, tá bom? Então, vou colocar aqui, ó, A e A', pontos correspondentes. Tá? E aí, se eu pegar esse outro ponto aqui, ó, B e esse B', a gente tem aqui, então, que o ponto B também é correspondente com B', tá? E aí, apareceu, então, esse segmento aqui, ó. Apareceu o segmento AB e a linha B', né? Daí a gente vai falar, então, que o segmento AB e a linha B', eles são segmentos correspondentes. Tudo bem? Bom, galera, então vamos dar uma olhadinha aqui na propriedade. Na propriedade aí que esse feixe de paralelas cortado por essas transversal vai possuir, tá bom? Eu vou cortar aqui para propriedade, tá bom? Para não precisar escrever aqui, eu vou cortar para ela, aí vocês podem copiar ela no caderno de vocês, tá bom? Ó, dá uma lidinha nela aí que eu já explico. Bom, galera, então a propriedade fala aí, né, que se duas retas são transversais, ó, de um feixe de paralelas distintas, né, e um segmento de uma delas é dividido em p partes congruentes, então o que vai acontecer, ó? Eu vou pegar aqui, então, esse segmento AB, estão vendo aqui, ó, e eu vou repartir ele em p partes, ó. Uma parte, duas, três, quatro, p. Tá bom? Então, eu dividi ele aqui. Daí, se eu pegar essas paralelas aqui, pessoal, ó. Essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui, certo? E pegar uma outra reta transversal,
essa reta transversal aqui vai ser esse segmento aqui vai ser o A', B', ó. Se aqui eu dividir o segmento AB em P partes, o A', B', ele também vai estar dividido em P partes, beleza? Ó, então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, e aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, tá bom? Porque se eles não tiverem o mesmo número de partes, você não tá aqui com feixe de paralelas, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que se você dividir isso aqui em P partes, esse de cá, ele também vai ficar dividido em P partes, tá bom? E, e daí, ó, a segunda parte da propriedade que a gente tem que entender é a seguinte. Se aqui vale x, ó, e aqui vale x, ou seja, eu peguei aqui dois segmentos congruentes, esse segmento aqui ele é congruente com esse, eu quero então provar que esse segmento aqui vai ser congruente com esse, tá? Como é que prova isso? Se você pegar aqui, estão vendo essa reta aqui transversal em azul? Se você pegar uma reta paralela a ela aqui, ó, aqui e aqui, tá? O que vai acontecer, ó? Esse pedaço aqui é paralelo com esse e esse de cima é paralelo com o de baixo. Isso significa que vai aparecer um quadrilátero que tem lados opostos paralelos, né? Que quadrilátero que é esse? É o paralelogramo, né? E a propriedade do paralelogramo diz que os lados opostos são congruentes. Então, esse lado x aqui, ó, aqui vai valer x também, tá bom? E aqui vai valer x também, esse pedacinho aqui, tudo bem? Aí, ó, a gente tem esse ângulo aqui, que é igual a esse ângulo, e no paralelogramo, esse ângulo aqui, ó, também é igual, ó, né? Ângulos opostos congruentes. E esse ângulo aqui, ele vai ser igual a esse, então, ó. Tá vendo? Porque esses daqui são alternos de paralelas, ou você também pode falar que esses dois aqui, eles são correspondentes de paralelas, né? Então, esses ângulos aqui, ó, vão ser todos iguais que estão em vermelho, ó, tá? Aí, esse ângulo aqui, em verde, ele vai ser igual a esse ângulo aqui, tá? Porque eles vão ser correspondentes de paralelas, ó. No caso, as paralelas aqui são essas duas, essa e essa, tá bom? Então, esses dois ângulos aqui são iguais, que estão em verde. Então, esse triângulozinho que apareceu aqui, pessoal, ó, ele é congruente com esse. Por qual critério, ó? Pelo critério ALA, né, ó? ALA, ALA. Então, como eles têm mesmo ângulo, lado e ângulo, eles dois são congruentes. Isso significa que esse pedaço aqui, ó, que eu vou chamar de x', tem que ser igual a esse pedaço x' aqui, tá bom? Então, com isso aí a gente tem a propriedade, né, do feixe de retas, ó. Então, vamos lá. Você tem aqui um feixe de retas, tá bom? Aí você pega duas transversais, aqui mede x, 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 tá? Aqui vai medir x', x' e x'. E se aqui você tem três partes, aqui você tem que ter três partes também, tá bom? Então, essa daí que é a primeira propriedade que a gente vai estudar, tá? Essa propriedade, ela permite a gente demonstrar o teorema de Tales, tá bom? Que eu vou colocar aqui a seguir, então. Vamos lá, hein? Famoso esse teorema. Teorema de Tales. Ele abre aí as portas para tudo que envolve proporcionalidade, semelhança aí na matemática, né? Por isso que ele é bem famoso. Então é o seguinte, galera. Eu vou colocar aí o enunciado do teorema, tá? E você pega e copia ele para o seu caderno. Ó. Então tá, ó. Se duas retas são transversais de um feixe de retas paralelas, então a razão entre dois segmentos quaisquer de uma delas é igual à razão entre os respectivos... Peraí que minha tela apagou aqui. Entre os respectivos segmentos correspondentes da outra, né? Então, o que a gente tem aqui, ó?
você tem isso aqui, né? Aqui você tem o ponto A, B, C e D. E aqui você tem o ponto A', B', C', D'. Tudo bem, ó? Daí, o que o teorema propõe é que AB sobre CD seja igual, ó, a A', B' dividido por C', D'. Então, reparem aqui, pessoal, que a gente não está falando que o AB ele é igual à linha B', né? A gente está falando assim que esses daqui tá na mesma proporção que esse aqui. Esse dividido por esse está na mesma proporção que esse dividido por esse, tá bom? É isso que o teorema está falando. Então, em nenhum momento a gente falou que esses dois aqui são iguais, né? Tanto é que aqui um vale x e o outro x', tá? Então, o teorema ele é baseado na razão, tá? Entenda a razão, é isso, é como sendo uma coisa dividida por outra, beleza? E agora a gente vai demonstrar, então, esse teorema, tá bom? Pessoal, eu tava dando uma olhadinha aqui na demonstração, né? E existem vários jeitos de demonstrar o teorema de Tales, tá bom? Tem de como demonstrar por área, tem como demonstrar por, por proporcionalidade, que é o que a gente vai fazer aqui, mas a demonstração que o IESE traz, né, que é a que eu vou fazer aqui para vocês, ela é meio confusinha, tá bom? Não se assustem com a demonstração. A primeira parte dela é simples, a segunda nem tanto, mas o que eu quero que vocês entendam é basicamente usar o teorema, tá bom? A demonstração eu vou fazer aqui para ampliar a visão de vocês, apenas, tá bom? Então vamos lá. Demo. Então vamos lá. A demonstração ela se divide em duas partes, tá bom? A primeira parte é em que consiste aí que os nossos segmentos AB e CD são comensuráveis, tá? Eu já explico o que é isso. Mas ó, o que a gente tem aqui? Vamos fazer esse desenho aqui então, ó. Aqui você tem A, B, C, D. E aqui você tem a linha B', C' e D'. Então, pessoal, a gente consegue medir o tamanho do AB e do CD. E quando a gente medir os dois, a gente vai pegar aí um P, tá? Um número P que é divisor de AB e CD, tá bom? Então, o P, ele é divisor dos dois ao mesmo tempo, né? Então, o P, ele é um divisor comum. Ele não necessariamente precisa ser o MDC, tá bom? Mas ele pode ser o MDC, beleza? Então, ó, se o P, ele é divisor do AB e do CD, ó, isso significa, pessoal, que a gente consegue repartir aqui esses segmentos, ó, em um número inteiro de partes. Tudo bem? Então, ó, esse pedacinho aqui vai valer P. Aqui vai valer P. Aqui vai valer P, P e P. Tá? E aqui vai valer P, 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 P. Então, ó, por exemplo, o CD, ó, eu consegui dividir ele em um número inteiro de partes usando o divisor P, tá bom? Enquanto que o AB eu também consegui isso, porque o P ele é divisor dos dois ao mesmo tempo. Então, nesse caso aqui, ó, o AB ele tem 5 P's. E o CD, ele tem 4, tá bom? Só que a gente vai demonstrar para todos os casos, né? Então, isso aqui vai ser genérico. Então, eu vou falar assim, ó, que o meu CD, ele vai ser N vezes P, em que N é um número inteiro, tá bom? E o meu AB, ele vai ser um M vezes P, em que M também é um número inteiro, ó. Então, eu vou colocar aqui que MN
pertencem aos inteiros, tá bom? Até melhor, ó, naturais. Tudo bem? Então, ó, se eu pegar aqui o meu AB e dividir ele por CD, eu vou ter, então, M vezes P dividido por N vezes P. Isso aqui vai dar M sobre N. Beleza? Aí, galera, ó, a gente viu aí na propriedade aí atrás que se a gente dividir isso aqui em M partes, esse segmento A', B', ele também vai ficar dividido em M partes. Só que as nossas partes aqui, ó, elas não vão valer P cada uma, né? Elas vão valer aí um Q. Q. Tá? E aqui embaixo a mesma coisa, ó. Se eu dividir em um número N de partes, o segmento C', D' também vai ficar dividido em um número N de partes. Então, a gente vai ter aqui Q. Tá bom? Então, ó, vou até colocar em verde aqui, ó, que o A', B' é igual a MQ. E o C', D' é igual a NQ. Tá? Então, se eu pegar aqui e multiplicar em cima e embaixo por Q, o que vai aparecer? Ó, MQ é o meu A', B' e NQ é o meu C', D'. Tá bom? Então, aí seria a primeira parte da demonstração, né? A gente provou que AB dividido por CD é igual a A', B' dividido por C', D'. Tudo bem? Que era o que a gente queria provar. Mas, pessoal, vocês repararam que a gente pegou aqui o número P, que ele era divisor ao mesmo tempo de AB e CD, não é? Aí a pergunta, né? Existe algum conjunto de dois números aí que não possuem um MDC, um máximo divisor comum? A resposta é sim, tá bom? Ó, vamos pegar aqui, ó, o número 2 e 3, tá? Todo mundo sabe aí que o MDC de 2 e 3 vai ser igual a 1. 1 é o maior número que você consegue dividir o 2 e o 3 de forma exata, tá bom? Mas se a gente pegar o 2 e a raiz de 2, a raiz de 2 é um número irracional, tá bom? Então, a gente não consegue pegar um número que divide tanto a raiz de 2 quanto 2 de forma exata ao mesmo tempo, tá bom? Justamente, então, porque o raiz de 2 ele é um número irracional. Porque vocês lembram como é que a gente fez para descobrir, por exemplo, o MDC entre 0,2 e 0,3, né? A gente multiplicou os 2 por 10, ó, aí ficou 2 e 3. Aí a gente achou o MDC de 2 e 3, que era 1, e depois dividiu por 10. Então, 0,1 seria o MDC desses dois caras. Só que agora a raiz de 2, como ela é irracional, as casas decimais dela são, abre aspas aí, aleatórias, né? Não tem como achar uma, uma lógica nas casas decimais dela e também não tem como transformar ela em fração, tá? Então, qual que é a moral da história? A moral da história é que não vai ter um número que divide ao mesmo tempo 2 e raiz de 2 de forma exata, tá? Justamente porque raiz de 2 é um número incomensurável, ele é um número que não dá para medir, tá bom? Porque ele é infinito. E o mais próximo que você teria aí de um MDC desses dois seria o zero, só que o zero não pode ser um divisor, né? Então, isso aqui é um buraco aí que a gente tem na matemática, né? Não dá para achar o MDC desses dois. Então, o que que o IESE faz? Ó, o IESE ele faz uma segunda parte da demonstração do Teorema de Tales que envolve aí o caso em que o AB e o CD eles são incomensuráveis, né? Ó, vou colocar aqui, ó. Incomensuráveis. Beleza? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Aqui a gente tem A, B, C, D. Aqui a gente tem A', B', C' e D', tá?
Então, ó, não vai ter como dividir os dois com um único número, né? Mas a gente pode dividir um deles. Por exemplo, aqui, ó. Aqui a gente tinha 2 e raiz de 2. Se você pegar o raiz de 2, ó, e dividir em 10 partes, ó, cada partezinha dessa aqui vai valer raiz de 2 sobre 10, tá bom? O que não vai ser um divisor do 2, mas tudo bem, não tem problema, tá bom? Então, a gente vai pegar esse de baixo aqui, por exemplo, ó, e a gente vai dividir em... deixa eu colocar aqui N partes, ó. Cada parte mede Y, tá? Então, o segmento CD, ele vai ser N vezes Y, tá? Enquanto que o segmento C', D' vai ser N vezes um Y'. Cada partezinha dessa aqui mede um valor diferente, ó, Y', tá bom? Daí, se a gente pegar aqui o segmento AB e tentar dividir ele em partes de tamanho Y, não vai dar exato, tá bom? Então, ó, a gente vai ter aqui Y, 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 Y. Aí aqui, ó, vai sobrar um pedacinho. Porque não vai dar para fazer de forma exata, né? Então, aqui dentro, ó, a gente vai ter M segmentos, né? A gente vai dividir em M segmentos. Assim como aqui a gente dividiu em N, aqui a gente vai dividir em M, mas vai faltar um pedacinho aqui, ó, tá? E aqui fora, ó, a gente tem M mais 1 segmentos, tá bom? Isso significa que o nosso AB, ele tá entre M mais 1 vezes Y e MY, tá bom? Porque você vai precisar multiplicar o Y por um número não inteiro, né? Para você conseguir chegar no seu AB. Então, o AB está entre esses dois. Assim como o seu A'B' está entre M mais 1 Y' e M Y'. Tudo bem? Aí, galera, ó. Se a gente pegar, então, o... Ó, deixa eu fazer aqui. Se a gente pegar aqui o nosso CD, que é igual a NY, e dividir todo mundo aqui, por isso, ó, M vezes Y é menor que AB, que é menor que M mais 1 Y. Se eu dividir todo mundo por N vezes Y aqui, ó, aí eu vou dividir por N vezes Y, que no caso é CD, e aqui N vezes Y, eu chego aí que M sobre N, ó, é menor que AB sobre CD, que é menor que M mais 1 sobre N. E eu faço a mesma coisa para a linha B', ó, eu chego que M sobre N é menor que a linha B' sobre C', que é menor que M mais 1 sobre N. Tá bom? Aí, galera, ó, a gente vai fazer uma acochambração aqui, tá? Porque, tipo assim, se a gente pegar esse N aqui e pegar um valor muito grande dele, ou seja, o nosso N vai tender para o infinito, esses dois números aqui, ó, eles vão ficar muito próximos, tá bom? O M sobre N e o M mais 1 sobre N, tá? Por exemplo, ó, pega aí o 1 e o 2, tá? 1 e 2. Se você pegar o meio e o 2 sobre 2, ó, o 1 e o 2 eles têm a diferença de 1. Esses dois aqui, ó, eles têm a diferença de meio, né, que seria meio e 1. Se você pegar 1/3 e o 2/3, a diferença desses dois aqui, ó, vai ser 0,33. Então, quanto maior o seu denominador, ó, mais essa diferença aqui ela vai se aproximando de zero, tá bom? Então, se a gente pegar o N aqui e colocar um valor muito grande, isso aqui, ó, e isso aqui só vai poder valer um número, tá bom? Isso aqui é extremamente confuso porque a gente está usando uma coisa bem avançada de matemática aqui que chama limite, tá bom? Então, se o seu N tende para o infinito,
o seu AB sobre CD, ele vai ser igual ao A' B' sobre C' D', tá bom? Mas isso aqui eu tô mostrando por mera curiosidade, tá bom? Eu acho que, tipo assim, a gente nem precisaria, assim, demonstrar pros incomensuráveis, tá bom? Você toma isso aqui como verdade, dado que a demonstração aqui, ela usa uns conceitos mais avançados e pode usar, tá bom? O IES usou essa demonstração porque ele traz esse capítulo antes de área, né? Então, se vocês quiserem depois ver a demonstração disso aqui por área, vocês dão uma pesquisadinha lá na internet, tá bom? Bom, não precisem se preocupar muito com essa parte aqui não, tá, galera? Ó, isso aqui vocês podem deixar de lado. Se alguém quiser saber mais a respeito aí, depois a gente pode até conversar, mas eu não vou ficar perdendo tempo com isso aqui não. Então, vamos ver aqui exemplos do Teorema de Tales, né? A gente, então, tem... Deixa eu pegar aqui o exemplo que eu montei. A gente tem isso aqui, ó. X, 6, 4 e 8, tá bom? Aí você quer descobrir quanto que vale teu x, ó. Sendo que essas três retas aqui, elas são paralelas, né? A reta R, S e T são todas paralelas, né? Como as suas retas são paralelas, você pode usar, então, o Teorema de Tales aqui, que diz que x sobre 6 é igual a 4 sobre 8, tudo bem? E daqui você tira, então, que o seu x é igual a 3, tá? Simples assim, né? Muito facinho o Teorema de Tales. Deixa eu pegar outro exemplo aqui, ó. Vixe, pera. Ó, esse pedaço aqui vale 2x mais 3, e esse pedaço aqui vale 5x menos 1. Aí esse vale 4 e esse vale 7. Aí você fala então que... E essas retas são paralelas, né? Aí você fala aí que 2x mais 3 dividido por 5x menos 1 é igual a 4 sobre 7. Aí vira uma equação de primeiro grau, né? Você pode pegar isso aqui e passar para o outro lado, 7 também. Aí 7 vezes 2x mais 3 é igual a 4, que multiplica 5x menos 1. Aí você tem, então, que 14x mais 21 é igual a 20x menos 4. Passando o 4 para lá e o 14 para cá, a gente tem aí que 25 é igual a 6x, e que seu x, portanto, é igual a 25 sobre 6.